tivemos um intervalinho de 5 minutos, rapidinho, para beber uma aguinha geladinha. Vamos voltar aqui. Então, eu estou retomando essa expressão. Então, finalmente, nós vimos o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Esse objeto, então nós trouxemos esse fator de raiz da massa aqui para fora, esse fator também guardadinho aqui fora, e aí a gente consegue trabalhar com essa função de onda aqui com dimensão de massa menos meio. Mas agora vamos olhar o seguinte, só para chamar a atenção disso. Se eu estou no referencial de repouso, só para colocar aqui, nós já tínhamos falado. No referencial de repouso, devido ao momento ser zero, o W é zero. E essa grandeza aqui, ela satisfaz essa equação aqui. Essa grandeza aqui, ela satisfaz a condição subsidiária no espaço dos momentos. É essa condição subsidiária no espaço dos momentos. E aí isso mostrava para nós que o W0 sai com energia e a parte espacial sai com o momento. Se o momento é zero e a energia não é zero, o W é zero. Então, olhando no referencial de repouso, o W é zero. Então, o que sobra para nós é o vetor W. Esse é um vetor. Um vetor ele pode ser escrito de 3 vetores linearmente independentes. Nós podemos, por exemplo, escolher 3 vetores. Um vetor ε1, que seja 1, 0, 0, base canônica. Um vetor ε2, que seja 0, 1, 0, e um vetor que seja 0, 0, 1. São os 3 vetores, na verdade são as 3 polarizações do spin 1. É como se eu tivesse escrito esse vetor. Se eu pegar 1, 0, 0 é o spin mais 1, se eu pegar o 0, 1, 0 é o spin 0, a polarização 0, e o 0, 0, 1 representa o estado de spin menos 1, polarização menos 1. Então esses vetores são numéricos, são adimensionais. Então, se eu quiser impor a condição de normalização no referencial de repouso, a minha condição de normalização é isso aqui. W está W como esse cara aqui tem dimensão de massa menos meio e esse cara tem dimensão de massa menos meio, então eu vou colocar aqui uma dimensão, tem que ser normalizado com alguma coisa que tem dimensão de 1 sobre massa, não pode dar 1. Mas agora, se eu for identificar esses dados com esses vetores são adimensionais. Para que esse cara aqui tenha dimensão de massa menos meio, então a boa ideia, quer dizer, a boa sugestão é tomar esses objetos aqui como um fator de 1 sobre raiz de m, que isso aqui vai me dar a dimensão de massa menos meio que eu preciso, e tomar esses vetores aqui como esses 3 vetores aqui, como se fossem os vetores, vamos dizer assim, ε, né? Pegar esses 3 vetores aqui. Vamos dizer, a parte espacial, perdão. Esses 3 vetores aqui. Vetores ε, e aqui seria, quer dizer, vamos dizer assim, ou podemos pegar assim, isso, quer dizer, pegar o vetor W expandido nessa base, perdão. Esse vetor aqui, ele pode ser expandido nessa base de 3 vetores. Então, eu teria aqui coeficientes aí, ε e vetor. Então, A1, ε1, mais A2, ε2, mais A3, ε3. Dependendo do valor de A1, A2, A3, eu estou escolhendo o estado de polarização. Se eu pegar A1 igual a 1, A2 igual a 0 e A3 igual a 0, eu estou escolhendo esse estado de polarização. Então, o ideal é a gente pegar esse fator de 1 sobre raiz de m aqui dentro. Então, de fato, esse 1 sobre m sai bem daqui. E para poder dar a dimensão correta, como esses vetores são vetores numéricos, são vetores sem dimensão, a dimensão desse campo toda vai ter que estar nesse fator aqui. Então é razoável a gente tomar a nossa função de onda como sendo, quer dizer, 1 sobre raiz de m. Se eu quiser pegar, por exemplo, o vetor no estado de polarização mais 1, eu pegaria o vetor, vamos dizer assim, W mais, como sendo aqui o ε1, ε2, ε3. Então, a ideia é essa, é pegar o vetor com esse fator, quer dizer, as nossas funções de ondas, elas são
normalizadas com esse fator 1 sobre raiz de m, que é para deixar aqui esses vetores de polarização adimensionais. Então, toda a questão aí é uma análise dimensional que a gente organiza para chegar a essa interpretação de densidade de partículas sobre massa. Então, só estou lembrando que as nossas funções de onda vetoriais, elas devem ser normalizadas com o fator 1 sobre raiz de m. Então, vou botar assim, W tilde I vai ser 1 sobre raiz de m. E aí aqui a gente pode botar os componentes do vetor de polarização. Podemos colocar aqui por epsilon. E a polarização do sistema no referencial de vetor, vamos dizer assim. Beleza. Então, a gente já sabe que tem que ter esse fator. Vamos olhar esse termo aqui, então, que agora vai ser importante. Tá? Nós produzimos esse termo na corrente. 2 é Q vezes aquilo que nós já tínhamos interpretado como sendo possível termo que vai descrever o aumento magnético. Mas vamos pensar o seguinte, para entender melhor esse termo, vamos pensar na interação eletromagnética. A interação eletromagnética, a densidade de energia, é isso aqui. A densidade de energia de interação é o Jμ eletromagnético vezes o Am. Então, isso aqui vai dar para nós a corrente lá, vou botar assim, 2 aqui, dmi, W, K star, vou botar W star, está ótimo, como a gente tinha feito, né? Vamos supor que os índices de vetor teriam contraídos aqui com essa matricidade. E isso aqui vezes o Am. Estou esquecendo essa integral aqui, tá? Então, supostamente aqui nós temos essa integral de 4x. Então, claro, esse termo aqui é antissimétrico. Se esse termo aqui é antissimétrico, então vamos trazer essa derivada para cá. Então, isso aqui vai dar dI do Am. E vamos ter aqui um sinal menos, por causa da integração parcial. Então, temos esse sinal menos. Fizemos a integração parcial aqui. Agora, esse objeto aqui é antissimétrico. Então, eu vou antissimetrizar. dI Am menos dI Am sobre 2. Isso vai dar F'M sobre 2. Então, aqui nós vamos ganhar F'M sobre 2. Vai cancelar esse 2 aqui. E aí, esse F'M é menos F'M. Eu vou colocar um sinal mais aqui. Então, ficamos com isso aqui. No final de tudo, foi só feita a integração por partes, a antissimetrização, que gerou o F'M sobre 2, e depois a troca do Mi com Mi. Então, recuperou o sinal que era mais. Ganhou menos pela integração por partes e voltou a ser mais quando eu troquei o Mi com Mi. Perfeito. Vamos supor, então, que nós temos uma situação concreta. Esse F'M representa um campo magnético fixo externo. Se eu tenho só um campo magnético, nós sabemos então que o F'M é só o F'J. Então, esse é um dado que eu estou usando para ver o que eu posso tirar desse termo. Vamos supor então que o F'M represente um campo magnético externo, F'J. E nós sabemos que esse F'J, pela nossa descrição lá das equações de Marx, é menos IJK, e a componente K do campo magnético externo. Se eu tiver um campo magnético externo, um campo magnético estático externo, fixo, então o F'J, o F'M é isso aqui, só tem componente parcial, F0 e E0. Então, isso aqui vai ficar F'J, e aqui vai ficar sigma IJ. Então, F'J, sigma IJ, porque o próprio campo magnético selecionou o sigma IJ. Esse sigma IJ é espacial, os dois aqui são espaciais, então eu posso descer. Agora, esse F'J é menos, vou botar aqui, Epsilon JK
agora, epsilon I JK sigma IJ sobre o meio disso aqui é o dual. Isso aqui, então, para nós, é a matriz de spin SK. Depois eu faço uma rotação em torno do plano XY, eu ganho a matriz, estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos eixos. Se eu pegar aqui YZ, eu ganho aqui eixo do X. Se eu pegar aqui ZX, eu ganho aqui o eixo dos Y. Então, essa é a relação. Essa aqui é a relação de dualidade. Então, esse sigma IJ, epsilon IJK, é duas vezes a matriz SK. Então, quando eu fizer isso aqui, né? A gente pode definir assim, sigma IJ é epsilon IJK SK. Normalmente a gente faz isso. E aí a gente pode inverter, multiplica essa equação por um epsilon MIJ. Então, M, então você vai ficar sigma, vai ficar epsilon M IJ, sigma IJ, igual a epsilon M IJ, epsilon IJK, dá duas vezes delta de MK, vezes SK, vai dar um epsilon M, vai dar um SM. Então, isso que eu estou dizendo. Eu posso escrever assim. Então, epsilon IJK, sigma IJ, dá duas vezes SK. Então, você vai produzir um fator 2 e vamos ter aqui a matriz de spin, SK. Componente K do spin. Então, SKBK, isso aqui vai dar a matriz de spin escalar campo magnético. Então, isso aqui está me dando justamente. A gente viu que essa função de onda aqui, quer dizer, estou sanduichando esse operador de spin nessa função de onda aqui. Quer dizer, isso aqui é como se fosse um W star I, matriz S, elemento J, WJ. Ou seja, isso aqui seria o spin, a magnetização. Isso aqui está fazendo o papel, né, do Mi escalar. A gente gostaria de interpretar isso aqui como sendo, deixa eu apagar isso aqui, como sendo a magnetização. Mas vamos olhar a dimensão. Esse cara aqui para nós, né, então esse W aqui, está aqui. Esse W aqui tem dimensão 1. Esse cara aqui tem dimensão 1. Então esse cara aqui tem dimensão 1. Esse cara aqui tem dimensão 1. Esse cara aqui tem dimensão 2. Essa matriz aqui é numérica. E o campo magnético tem dimensão 12. Então tá certo, dimensão 4. Esse cara aqui tem que ser um termo do Lagrangiano. Tem dimensão 4. E agora eu multipliquei Jmi por Ami. Isso aqui é dimensão 3. Mais vezes Ami me dá a dimensão 4. Dimensão 3 vezes 1, 4. Então isso aqui tem dimensão 3. Quer dizer, isso aqui ficou com dimensão 2. E aqui veio a dimensão daqui. Quer dizer, essa derivada, né, ela foi transferida para cá para dar o campo magnético. Então gerou uma dimensão 2 aqui, 3, 4. Esses dados aqui tem dimensão 4. Então, esse objeto aqui é o campo magnético. Eu gostaria de interpretar isso aqui como sendo um momento magnético. Ficaria justamente a interação Mi escalar B. O momento magnético, ele tem carga, seria a carga sobre a massa. Então, esse carinha aqui tem dimensão. Então, esse carinha aqui é o nosso dado. Então, ele vai trazer 1 sobre raiz de M. E esse cara aqui vai trazer 1 sobre raiz de M. Então, isso aqui vai me produzir o 1 sobre M que eu estou precisando. Vou apagar isso aqui. Então, esse objeto que está aqui, ele vai me trazer o 1 sobre... Então, isso aqui tem dimensão de massa. Quer dizer, então, vamos pensar que o momento magnético, só para colocar aqui, ele é E sobre 2M, vamos colocar assim, E sobre 2M, e aqui o spin. Quer dizer, na verdade, o momento magnético é a razão giromagnética, a carga sobre 2 vezes a massa e o spin. No caso do elétron, o spin é sigma sobre 2. E a
a razão giromagnética é 2. E aí esse cara cancela com esse cara e dá justamente o magnetron de Bohr direitinho, que é a razão dele. Botando a unidade H cortado, se isso aqui for, se a gente pensar que o spin é H cortado sigma sobre 2, vai ficar H cortado sobre 2M, que é o magnetron de Bohr. Então, o que a gente quer interpretar isso aqui como momento magnético, a gente deveria ter a razão giromagnética, a carga, quer dizer, é que o valor da carga vezes a unidade de carga, eu deveria ter um fator aqui, e aqui, porque aqui eu tenho o spin. O spin nesse caso é 1, então não tem aquele sigma sobre 2, eu não tenho sobre 2, porque isso aqui é para spin meio. Quer dizer, o spin 1, quer dizer, a matriz de spin 1 é H cortado S. Como nós estamos fazendo H cortado igual a 1, sobra só o S. Então, o nosso momento magnético é esse S aqui. E aí, nós temos esse fator 2 aqui, certo? Esse fator 2 está quietinho lá. E nós deveríamos produzir aqui, vamos dizer assim, seria o 2M. A gente precisaria produzir aqui um 2M, ficaria E sobre 2M, que é o magnetron de Bohr da partícula correspondente, nesse caso não é o elétron, seria o magnetron de Bohr, de uma partícula com carga QE e massa M, o bóson vetorial, o G igual a 2, é quietinho. Eu preciso produzir aqui não um M, mas 1 sobre 2M, para poder interpretar isso aqui corretamente, isso aqui é o valor médio do spin. Então, a melhor coisa a fazer é o seguinte, para essa interpretação ficar tudo ok, o ideal é a gente normalizar essa função de onda com esse fator raiz de 2M, porque vai produzir um raiz de 2M aqui, um raiz de 2M aqui, vai produzir o 2M, a carga, o G já sai igual a 2, direitinho, 2 está lá garantido, e pronto. Então, isso fixa para nós o seguinte, que eu acho que no final de tudo, desse balanço, desse arranjo que nós estamos fazendo, para interpretar as coisas corretamente, o ideal seria que as funções de onda de uma partícula que tem dimensão menos meio, eles sejam normalizados com esse fator 1 sobre a raiz de 2M. Então, a gente vai ter... Pode falar? Uma observação. Uma coisa é o operador de spin, como você falou, é que te leva ao momento magnético. Isso. Que é uma entidade que você está querendo... Isso, representar, discutir, descrever, né? Agora, o que é notado é que a corrente de spin, ela fica assim boba, né? Não leva nada. Qual? A corrente de spin, que determina da variância lá, né? Sei. Tem uma corrente de spin, SI, alfabeta. A corrente de spin, Sei. ela não entra na... Não, quer dizer, o spin, a corrente de spin está sob a forma de uma magnetização, vamos dizer assim. Aqui, quer dizer, a corrente, aqui está, vamos dizer assim, aqui eu tenho a densidade de spin. Certo? Tudo bem, daí você foi buscar o operador e foi trabalhar com isso aí. Agora, por que nessa expressão, a corrente de spin, aquela que tira da SI alfabeta... Você diz que sai do teorema de Ledo da invariância rotacional. Entendi. Por que ela não aparece aqui? Ela fica assim... Eu diria o seguinte, ela existe. A gente pode até se dedicar na próxima aula a tirar a corrente de spin associada a esse campo. Mas só que a gente está... Porque o nosso estudo aqui, vamos dizer assim, é a corrente eletromagnética. Então, o que a gente está vendo aqui, a gente está estudando a corrente eletromagnética. O spin, ele influencia a corrente eletromagnética através da magnetização. Agora, a corrente de spin, ela não necessariamente está presente na corrente eletromagnética. São duas coisas ligadas ao spin. Uma coisa é a magnetização. Então, o spin, ele se revela através da magnetização e isso aparece diretamente na corrente eletromagnética. Agora, uma outra coisa é a gente tirar a corrente de spin associada a esse campo. Isso é uma outra coisa que a gente pode fazer. A gente não estava nem pensando em fazer, mas vamos fazer. A discussão veio, acho que é importante fazer assim, paralelo, né? Então, a nossa corrente, quer dizer, essa corrente aqui, ela veio por quê? Porque nós acoplamos o nosso campo elétrico, o nosso campo carregado W, o campo eletromagnético externo, via equação de Maxwell, né? Tiramos a corrente eletromagnética e aí colocamos toda a informação no shell na corrente eletromagnética. Então, isso aqui é a corrente eletromagnética.
magnética, levando em conta aqui nesse termo a contribuição de spin. Só que o spin está aparecendo não pela sua corrente, mas pela magnetização. Vou colocar desse modo. Tá? Então, eu acho que esse termo aqui ele vai mostrar para nós, né, quando a gente for fazer assim, paralelo, quer dizer, quando a gente for passar isso aí para as grandezas, né, que a gente quer representar, isso aqui vai estar dando para nós a densidade, isso aqui vai estar dando o momento magnético. Esse termo aqui vai ficar para nós de momento, ele vai dar o rotacional, na verdade, né? Quer dizer, esse termo aqui, vamos dizer assim, né, ele vai, quer dizer, isso aqui, isso aqui já vai poder escrever sob a forma de um rotacional. Se a gente pegar, por exemplo, né? Se a gente pegar esse, só olhando para a corrente, olha só. Se a gente pegar esse termo aqui, ó, DI, vamos colocar assim, W estático, sigma mini. Estou sempre lembrando que tem um índice aqui, trago aqui, porque nós não estávamos colocando os elementos de matriz, estamos colocando só a matriz em si. Vamos pensar o seguinte, se nós estivermos descrevendo, né, vamos dizer que a gente pega essa situação em que eu tenho, né, quer dizer, esse Mi aqui, tá, esse Mi aqui é fixo, que é o JMi. Vamos dizer que eu pegue a corrente vetorial, a parte vetorial da corrente. Então eu vou pegar esse índice aqui igual a I, pegar a parte espacial da corrente, não vou pegar a densidade J0, não vou pegar a corrente JI, a componente I da corrente, que é a corrente, a parte vetorial da corrente. Então esse índice I está fixado. Aí, claro, eu vou somar 0 e vou somar o índice espacial. Então vai ter a parte temporal que eu não vou existe aqui, mas eu não estou escrevendo. Então vou colocar aqui a parte temporal, que é D0, dado 0. Vamos dizer que o problema seja até estacionário, seja estático. Vamos pegar só a parte espacial. Estou direto trabalhando na aproximação estática, problema estático. Então, derivada temporal não tem. Vamos pegar só a derivada espacial. Então, esse termo aqui vai ficar DJ, W está, sigma IJ, nada. Lembrando que aqui tem um índice, quando ele cai, com esse aqui que eu estou escrevendo. Agora, essa matriz aqui, a matriz aqui agora é a matriz de rotação, no plano x, y, z, zx. Então, essa matriz aqui, eu posso abaixar esses dois índices e posso escrever essa matriz como sendo εi, jk, e aqui a matriz sk. Isso aí. Agora, epsilon e jk, dj. Então, isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui seria o meu, aquilo que a gente interpretou. Aqui deve aparecer o fator 1 sobre 2m, e aqui isso aqui é a magnetização. Então, a gente está vendo o seguinte, isso aqui está dando para nós epsilon e jk, dj. E isso aqui está me dando o momento magnético, K. Então, isso aqui é o rotacional de Mi. Então, isso aqui é uma corrente. Essa corrente que está aparecendo aqui para nós é o rotacional da magnetização. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui. Essa corrente, essa contribuição aqui, é o rotacional. Isso está aqui. A gente vai poder, quer dizer, onde esse Mi, para nós, ele vai ser EP sobre 2M. Tem a razão giromagnética igual a 2, quer dizer, ele é duas vezes, e vem lá direto da própria relatividade. EP sobre 2M, e aqui é o spin, quer dizer, o valor é o spin médio, quer dizer, a componente média do spin. Quer dizer, isso aqui é o spin sanduichado nas funções de onda. Então, eu diria que essa corrente, quer dizer, a corrente eletromagnética, ela tem um pedaço dela que é justamente o rotacional da magnetização, que é justamente a parte de dipolo magnético. Certo? Então, não é a mesma coisa que a corrente de spin. Você está ali com o I, né? Ela estava aqui com sigma e J. A gente ficou com isso aqui. Então, vamos pegar, supondo que o caso seja estático, então a gente ficou com isso aqui. Sigma e J. Eu posso botar sigma e J em cima, sigma e J embaixo, tá? Porque os dois índices são espaciais, os dois descem. Jogou para o zero.
Visando que eu estou um programa estático. Só para ter uma ideia da interpretação. Então, isso aqui está dando para nós, aí eu vou dizer, isso aqui é epsilon, IJK, SK. Então, isso aqui ficou DJ, e aí aqui ficou W está, a matriz é SK, e aqui dá. Isso aqui, entenda-se bem, isso aqui é como se fosse um W, M está, matriz MM, e aqui um M. Pensando assim, né? Então, isso aqui é a magnetização, é o valor do spin entre esses dois estados aqui. Né? Então, isso aqui é o vetor de magnetização. Isso aqui seria o dado, vamos dizer assim, o Mi, perdão, o Mi kappa. E aí isso aqui então é rotacional de Mi. Então, quem é esse Mi para nós? É 2 vezes Q sobre 2N, e aí aqui a matriz de spin, que é S. São 2 matrizes, isso aqui. Tirado o valor, uma transição. Então, eu diria que o que a gente tem nesse termo da corrente é uma contribuição do spin, sim. Só que é uma contribuição do spin via magnetização, não via corrente de spin. Vamos depois, então, vamos ver então qual é a corrente de spin desse campo. Pode ver isso aí. Acho que é uma coisa até interessante da gente ver. Poderia até ver um jeito para tirar isso. Se quiser a corrente de spin. Tá bom, vamos tirar isso aí direitinho. Tá certo, né? Tá certo. Bom, então, a gente já tirou uma interpretação desse termo aqui. Agora, nós aqui, então, esse termo aqui, então vamos colocar o seguinte, né? Bom, depois a gente faz tudo no final. Vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui, ele está pegando diretamente as funções de onda, quer dizer, está pegando o campo. Se a gente for olhar no espaço de Fourier, isso aqui está me dando diretamente as funções de onda. Então é claro, isso aqui vai me dar um fator. Tem 1 sobre raiz de 2n e 1 sobre raiz de 2n. Então vai dar um fator 1 sobre 2n e 1 sobre 2n, né? Mas basicamente o que nós estamos pegando aqui, por exemplo, a gente pegou essas funções de onda nesse, vamos dizer assim, operando, né? Quer dizer, ou seja, nós pegamos essas funções de onda em transição devido a esse operador de spin. Então, eu tenho um operador de spin, né, que está me dando a transição entre essa função e essa. Aqui eu tenho uma densidade. Aqui eu tenho uma corrente, então isso aqui é a corrente convectiva, isso aqui é o acoplamento da densidade com o campo, então isso aqui é o termo de London, e aqui nós vamos ter a parte de magnetização, agora faltaria interpretar esse termo aqui. Mas o que a gente está observando aqui, por exemplo, vamos pegar a nossa corrente Jμ, né? Vamos dizer que a gente pegasse, por exemplo, a parte espacial, só para a gente ter uma ideia. Então, se nós pegarmos, né, a parte espacial, aqui é I, e aqui é I. Então, isso está selecionando, quer dizer, aqui nós estamos selecionando diretamente as componentes daqui, dessa função de onda. Então, esse termo aí seria um termo diretamente ligado à polarização, que aqui não. Aqui é a magnetização, quer dizer, é o operador de spin calculado, né, entre esses operadores de magnetização. De polarização. Mas aqui não, aqui está aparecendo a polarização explicitamente. Aqui não, aqui está aparecendo, na verdade, o que está aparecendo aqui para nós, né, é o valor de sigma mi, quer dizer, entre, eu posso ter uma polarização, e aí essa matriz aqui, ela pode fazer um flip da polarização. Agora aqui não, aqui está aparecendo a polarização direta, não tem nenhum operador de spin. Então, esse termo aqui é um termo que está, vamos dizer assim, relacionado, né, a uma contribuição direta da polarização da partícula para a corrente. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar, vamos dizer que a gente pega, a estrutura que nós temos é essa aqui, ó, DI, FNK. Vou pegar esse termo aqui, esse termo típico. Vou pegar o segundo termo. E aqui eu tenho, o primeiro termo é WK, vai estar WMI.
Muito bem. Então vamos supor que a gente pegasse a parte espacial da corrente, μ igual a I. Vamos pegar essa parte espacial da corrente, μ igual a I. E vamos supor que eu esteja no referencial de repouso da partícula, ou seja, a partícula não tem componente zero. Nós já vimos que no referencial de repouso, esse W zero é zero. Então vamos supor que eu esteja no referencial de repouso. Então isso aqui vai ficar só a parte espacial. Então isso aqui vai ficar só a parte espacial. Suponhamos que eu tenha um problema estático, que eu tenha, que eu não tenha campo elétrico. Vamos dizer que o meu problema tenha só campo magnético, eu só esteja acoplando as polarizações com o campo magnético. Vamos dizer que esse índice aqui seja K, espacial. K. Estou pegando um caso muito particular para poder entender o que está dentro desse termo. Então nós pegamos a partícula no referencial, pegamos só a parte espacial da corrente e pegamos a partícula no referencial de repouso, que elimina a componente zero. Então, se sai a componente zero daqui, sai o zero daqui. E aí aqui só fica J. Claro que aqui poderia ter um zero, poderia ser um campo elétrico, mas aí teria uma dependência no tempo aqui, seria D0, F0, J. Vamos supor que o problema seja estático. Vamos pegar um problema estático, sem dependência no tempo. Então isso aqui vai ficar somente espacial, somente espacial. Vamos colocar assim. Então eu posso escrever esse termo da seguinte maneira. Isso aqui é dk. Esse termo aqui os dois podem descer. E aí a gente sabe que isso aqui é menos epsilon kappa j m campo magnético componente M. Aí aqui não, WJ está WI. Vou colocar assim. Então vamos dizer que então o que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente já está vendo o seguinte, J, M, então, aqui, isso, vai ficar esse dado I aqui, tá certo. O que esse termo aqui pode estar dando para a gente? Então isso aqui está dando um kappa M, isso aqui está dando um rotacional, né, de B. Vamos ver, isso aqui está me dando essa, aí estaria produzindo um rotacional de B, componente J, escalar WJ. Você está me dando o seguinte, um rotacional de B, escalar W, está. E aí aqui, o componente WI. Tá certo. Bom, se o meu campo magnético for uniforme, claro que isso aqui é zero, não tem nada a ver. Agora, eu poderia, quer dizer, se esse meu campo magnético é um campo dado, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, né, quer dizer, é acoplar, isso aqui vai me dar polarização e esse aqui também está me dando diretamente a polarização. Então, são termos de polarização. Agora, a questão seria a seguinte, se nós tivermos calculando, né, campo magnético gerado por um objeto desse tipo, a gente teria que tá certo. Vamos ver o seguinte, esse cara aqui, vamos pensar o seguinte, tem uma coisa engraçada. Vamos ver se esse aqui, vamos dar um sinal menos, só para a gente ver a estrutura que está aqui. Quer dizer, esse aqui é W star, WJ star, WI. Então, isso aqui vai dar uma, quer dizer, isso aqui é uma matriz, né, que eu vou poder formar. WJ star, WI, é uma matriz no espaço das polarizações. Tá certo? Então, eu teria essa matriz aqui, tá joia? Entendendo? Então, isso aí vai pedir, quer dizer, isso aqui vai dar uma contribuição, né, a gente vai poder gerar aqui, quer dizer, qual é a contribuição da polarização ao campo magnético. Porque o que é interessante é o seguinte, se a gente for calcular um campo magnético gerado por esse campo, o campo magnético ele vai aparecer lá, rotacional de B igual a J. Só que o próprio rotacional de B está aparecendo desse lado, do lado direito. Então, esse termo, ele vai poder ser jogado no termo de lá. Vamos fazer o seguinte. Bom, você que está lembrado, você anotou isso aqui, né, pai? Anotou isso aqui, né? Vai precisar dessas normalizações aí, para esquecer. Só chamar a atenção da seguinte coisa aqui. Antes de interpretar
interpretar, quer dizer, antes de reescrever essa equação, vamos fazer o seguinte: se a gente joga, se a gente for, quer dizer, a corrente está aqui, então a gente sabe que o DI, a corrente é JI, né? Então vamos colocar aqui, a gente tem o seguinte: DI F μi é igual a J. Vamos colocar isso aqui assim. DI F μi igual a J. Se nós usarmos, quem é a fonte do campo eletromagnético? É essa corrente aqui. Aí quando a gente pegar essa corrente aqui, esse termo aqui, ele carrega esse DI F μk. Então eu poderia fazer o seguinte, né? Esse mi aqui livre, né? Tá certo. Vamos fazer a seguinte coisa. DI pode escrever esse termo da seguinte forma. Vamos jogar esse termo para o lado esquerdo. Vamos fazer o seguinte. Vamos DI F μi. E vamos trazer esse termo para o lado de lá. Menos EQ sobre M ao quadrado. Esse termo aqui é um termo já razoavelmente pequeno, porque ele já é de ordem E2 e ele tem uma massa no denominador. Então ele é um termo menos dominante do que esses termos aqui, que são mais importantes. DI F μi menos EQ sobre M ao quadrado, vamos colocar aqui DI F μk, certo? Esse termo DI F μk, vamos colocar W k está W mais WK W está. E aí pelo lado direito fica aquilo que está lá. Eu não vou nem escrever essa expressão. Vamos colocar assim. Vai ter aqui a corrente convectiva, vamos dizer assim, o Jμ convectivo, vamos colocar assim. Que é esse termo aqui, o pelinho. Vamos ter o Jμ de longo, que é o segundo termo aí, é o termo que acopla a densidade do campo. Vamos ter o Jμ de magnetização. Vamos ter a corrente de magnetização. Só isso, então tá. Então isso seria a nossa equação de Maxwell. A gente teria a fonte do campo eletromagnético. Se não houvesse esse termo aqui, seria isso com isso aqui. Mas agora, como é que esse termo aqui vai contribuir? Eu posso pensar o seguinte, eu posso chamar esse termo aqui de DI F μk, e aqui eu posso colocar um delta de kappa mi. Então, eu posso escrever esse termo da seguinte maneira. Então, você vê que vai ter uma estrutura matricial aqui ligada à polarização. Eu posso fatorar esse termo aqui, ó, DI F μk, para as custas dessa matriz aqui. Eu vou criar aqui a seguinte matriz, ó. Delta μk, que é a matriz da identidade, menos EQ sobre N ao quadrado, WK está W mais WK W está. Fecha aqui essa matriz, formei então uma matriz delta μk. Delta μk, μk. Isso tudo aqui, DI F μi, igual a essa parte aqui. Jμ convectivo, Jμ longa, e Jμ magnetização. Então, a
novidade aqui é que justamente a polarização, aqui vai dar o efeito, né? Isso aqui é puramente polarização. Então nós vamos ter a nossa própria, quando eu calcular o rotacional de B, vou calcular por exemplo, o campo magnético gerado por essa partícula de spin 1, o estado de polarização da partícula vai influenciar o campo magnético. O campo magnético não vai depender só da carga ou da corrente. Então essa matriz aqui, vamos chamar assim, a gente pode chamar essa matriz aqui como se fosse assim, uma matriz, chamar uma matriz aqui de PMK, que é uma matriz de polarização. A estrutura da minha equação de Maxwell agora já é corrigida por esse termo aqui. Isso. E essa matriz aqui provavelmente vai estar ligada a algum tipo de projetor. Porque pode ser que a gente, se eu pegar esse objeto aqui, W, K star, W, WK, W star, e multiplicar por ela mesma, ou seja, W mi star, W lambda, mais W mi, W lambda star, o que isso pode estar dando para a gente? Esse termo por esse termo que vai dar a normalização, vai ficar W k star, W lambda. Esse termo aqui é W mi, W mi, não dá nada demais. Esse aqui também não dá nada, e esse aqui daria uma normalização. Quer dizer, isso aqui está quase para ser um operador de projeção. Ela vai definir se eu pegar WI, né? Ele vai ser, vamos ver depois isso aqui. Provavelmente se a gente pegar ondas circularmente polarizadas, né? A gente vai poder, vamos trabalhar melhor essa expressão depois. Eu vou pensar um pouquinho, cheguei no ponto aqui que eu preciso dar uma pensadinha, mas eu queria só finalizar aqui colocando essa questão, quer dizer, a própria... Isso seria uma correção? Exatamente. Dos outros. E a corrente ia ser definida assim. Exatamente. O outro lado do direito. Isso ali não ficaria de borboleta do lado direito. Exato, exatamente. Isso aí deveria ficar do lado esquerdo. Porque ele está ligado ao campo que eu estou querendo determinar. Então, quer dizer, isso aqui ele influencia, mas não influencia, vamos dizer assim, como uma fonte direta. Ele está implícito ali dentro. Quer dizer, esse termo aqui, a gente pode interpretar, quer dizer, então, esse termo aqui é a corrente convertida, a corrente de movimento. Esse termo aqui, então, ele vai ficar para nós sendo 2EQ ao quadrado, quer dizer, esse termo aqui é 2EQ ao quadrado sobre M. Aí aqui nós vamos ter o AMI, nós vamos ter assim, a densidade de partícula vezes o AMI. Isso aqui vai fazer o papel da densidade de partícula sobre M. Então aparece 2EQ ao quadrado sobre M, que é o termo de Londres. Então o potencial se acopla para a densidade de partícula. E esse termo aqui fica sendo, né? Esse J mi aí, ele vai ser 2EQ, vai ser 2 aqui, sobre 2N, DI, esse vai ser aqui DI, e aqui dá, vamos dizer assim, da magnetização, que eu vou chamar de um NI. O 2N vem então, na hora de eu definir a magnetização, está ligada à magnetização sobre 2N, então aqui esse fator aqui. Aliás, aqui tem corrigido, olha essa expressão aqui, ó, depois você corrige colocando aqui um raiz de 2N. Então eu acho que mais ou menos isso aqui. Agora seria interessante, né, vamos tentar entender isso aqui melhor, né? A gente poderia tentar entender isso aqui, trabalhar um pouquinho melhor isso aqui, olhando, né, justamente as polarizações, tá certo? Esse projetor aí, né,
pode construir, quer dizer, a ideia agora seria construir esse operador de polarização. A gente possa pegar a partícula, né? Então a partícula, ela tá, vamos dizer, a gente vai querer calcular o campo magnético, por exemplo, ou o campo elétrico de uma partícula, né? No referencial, vamos dizer, de repouso. Ela, então não tem a corrente, como vamos dizer, o campo vai ter só a densidade de carga, não tem a corrente convertida, né? Mas ela vai ter a densidade e isso massa. Quer dizer, esse termo aqui é o termo que, se eu pegar o J0, né? Vai ficar D0, W estar, W, isso aqui vai ter, o J0 aqui vai ter que ser interpretado como sendo a densidade, né? A densidade de carga do campo. D0 W estar também. Se o campo tiver um referencial de repouso, então eu vou ter que interpretar isso aqui como sendo isso, a carga, né? Essa carga é a componente zero. E a parte parcial está certa. Então, no caso do Fermi, a coisa é mais simples, porque eu simplesmente ganho psi barrado, gama em psi, não tem derivada, mas agora nós vamos ter que ver o que significa a carga, né? A densidade de carga, ela vai depender de uma derivada temporal do campo aqui. Né? Isso é uma coisa interessante, quer dizer, entender mesmo a passagem, né? Quer dizer, enquanto eu estou com o campo, está tudo ok, está tudo desse lado direito. Mas quando agora a gente for fazer a passagem do campo para a partícula, vamos dizer que esse campo esteja descrevendo uma partícula de spin 1 carregada. Tá? Então, se eu tiver essa partícula de spin 1 carregada num ponto do espaço, eu tenho, vamos dizer que ela seja estática num ponto do espaço, eu tenho a densidade de partículas, é um delta de Dirac, ela está localizada num ponto do espaço. Tá? Agora, esse termo aqui vai estar, se ela é uma carga estática, a corrente, quer dizer, o J0, que vai ser interpretado como a carga a densidade de carga da partícula, ele depende da derivada temporal aqui. Então, nós vamos ter uma derivada temporal. Eu vou precisar interpretar a densidade de carga, está implícito que eu tenho uma derivada temporal. Então, isso aí é interessante a gente entender como é que isso fica no referencial de repouso. Está certo. Tá certo. No referencial de repouso, essa derivada, no espaço de Fourier, ela vira energia. Ela é a derivada temporal. Quando eu derivo dmi, isso aqui é pmi. No referencial de repouso, isso aqui é energia. Tá? É energia da partícula. Aí, quer dizer, então, se a gente tiver uma partícula, só para a gente ver, a questão é mais profunda do que isso. Suponhamos que eu tenho uma partícula em campo bosônico, escalar, como a gente falou na aula passada. Quem é a densidade de corrente, vou colocar aqui do campo escalar? Jmi. Esquecendo aqui o I aqui, né? O Jmi é basicamente isso aqui, o dmi está φ menos dmi φ está. Vou só pegar a estrutura. Se nós olharmos a corrente J0, então isso aqui é a componente zero, que é a densidade de carga. Isso aqui, J0 é o ρ. Isso aqui vai ser φ estar derivada temporal vezes φ. Se nós olharmos isso aqui no espaço de Fourier, fizer a expansão de Fourier nesse campo, essa derivada temporal ela vai trazer para cá uma energia. Basicamente, quando a gente faz a expansão de Fourier, o que a gente tem é isso aqui, Px menos ET. Então, quer dizer, no espaço de Fourier, quer dizer, no espaço de configurações, derivar em relação ao tempo é no espaço de Fourier multiplicado por energia. Então, no espaço de Fourier, isso aqui vai ficar algo do tipo φ estar. Φ transformado em Fourier estar, φ transformado em Fourier. Vou olhar isso aqui no espaço de Fourier. Agora, se a partícula está em repouso, a energia é a própria massa de repouso. Ela está em repouso, então isso aqui é um M. Está. Porém, se eu normalizar isso aqui com aquele 1 sobre 2m, então essa massa desaparece daqui. Porque senão a gente pareceria que a carga era proporcional à massa.
Mas justamente aquela normalização, aquele fator 1 sobre a raiz de 2n, ele é crucial para cancelar a massa aqui e dizer que isso aqui seria justamente a densidade de carga. Então, vamos pensar assim, para eu olhar a partícula em repouso com uma certa carga, né, eu teria que imaginar que aquela derivada temporal, ela no espaço de Fourier, ela é pensada como energia. Se a partícula está em repouso, a energia vira massa. E aí eu tenho realmente a densidade, vamos dizer assim, a densidade de carga da partícula. Tá? Isso aqui é a densidade de partícula, e aí multiplicada pela carga, vai dar a densidade de carga. Então está certo. Então, vamos dizer, aquela expressão lá, se a gente for tirar o campo de uma carga em repouso, eu vou ter, quer dizer, eu vou interpretar, quer dizer, aquele primeiro termo lá, quer dizer, o J0 é o próprio corpo. Tá certo. Então seria interessante, vamos fazer assim, né? Você tem uma fácil expressão, né, Vlad? Na próxima aula a gente vai pegar essa expressão e vamos quebrar ela. J0 e os componentes espaciais. Vamos pegar a componente temporal e os componentes espaciais. E aí a gente já viu que aqui a gente vai dividir para essa coisa, vamos botar densidade de carga, magnetização, e esse termo aqui de polarização. Tá certo? Quer dizer, a pergunta é, a polarização vai influenciar no campo elétrico também. Se eu for calcular o campo elétrico, eu vou querer colocar isso aqui igual a zero. J0. J0 tá certo. É a carga. Muito bem. Aí, se o campo elétrico for estático, eu vou tirar aqui uma divergência de E. Então, você vai ficar divergência de E. Tá certo. Tá, esse índice. Aqui eu estou fazendo uma besteira, tá, gente? Peraí. Eu fiz erro, tá? Aqui é J. Aqui era DNI, F mini, tá certo. Isso aqui tá certo. DNI, F mini igual a J, tá certo. Esse I aqui, então peraí, que eu não poderia ter colocado DNI, K. Então esse I tá aqui, esse I aqui, tá? Eu botei esse I em cima. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abaixar esse I. Peraí. Mi capa. Não, aqui é capa, eu errei aqui, perdão. Essa equação é errada, aqui é capa, tá? Perdão. E aí fica esse capa aqui, com esse capa fica Mi, esse capa não fica tá certo. Estava errado, aquilo era Mi não, estava tentando o índice Mi demais. Essa equação, o índice livre dela é o Mi. Então o índice livre dela é o Mi, é um Mi. Aqui é um capa, não é Mi não. Aqui é Mi, e aqui é Mi. Justamente esse capa aqui está contraído com esse capa aqui. Esse primeiro termo fica justamente DNI, F, Mi, por causa desse ideia. Então, na minha equação anterior está errada. Aqui é capa. Está para ver. Agora está certo. Então, se a gente for calcular o campo elétrico, a gente vai produzir aqui uma divergência de E. Está certo. Então, eu vou colocar esse índice aqui igual o tempo. Quando esse cara aqui virar o tempo, né? Aqui vai produzir uma coisa W zero. Está certo. E um W zero. Então, a gente vai exatamente. Já no referencial de repouso, isso é uma coisa interessante. Olha só, se a gente for olhar o campo, no campo elétrico, no referencial de repouso, esse cara aqui vai ser o capa, vai ter que ser, estou somando, se eu quiser calcular o campo, tá certo, se eu quiser calcular o campo elétrico, o Mi é zero. Calcular o campo elétrico, eu vou pegar Mi igual a zero. Mi igual a zero, vai me dar o campo elétrico. Mi igual a zero, vai me dar a densidade de carga. Mas só que quando Mi for igual a zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Então, no referencial de repouso, a polarização não vai influenciar. Então, se eu for calcular o campo elétrico da carga de spin 1 em repouso, a polarização, o estado de polarização da carga não deve influenciar. Mas na hora do campo magnético, quando eu colocar esse índice aqui, espacial, esse índice espacial, E aí, a coisa vai influenciar. Quer dizer, a polarização, ela vai influenciar, por exemplo, na hora de calcular o campo magnético, mas não necessariamente. Mas não vai influenciar na hora de calcular o campo magnético. Vamos trabalhar isso. Eu chamaria isso mais um arrastamento. Sei. O que eu W? Esse termo, W. Ah, sei. Ali. Parece que ele entra como um arrastamento do campo eletromagnético. Isso, não entendi. Polarização parece que
É o vetor de polarização. Mas aí a gente vai interpretar como acabando sendo isso mesmo, sabe? Isso é uma combinação dos vetores, é uma matriz formada a partir dos vetores de polarização. Vamos ver isso. Então vamos deixar a nossa equação dessa forma, né? E vamos dar... Quer dizer, a pergunta que a gente poderia se fazer é calcular um campo elétrico e um campo magnético nessa situação. Uma partícula de spin 1 no referencial de repouso, que eu calculo o campo elétrico dela. Então a partícula de spin 1 em movimento, ela tem uma corrente, o campo magnético dela. Quer dizer, a gente faz o cálculo do campo elétrico, é claro. Depois, a gente calculando o campo elétrico, pode, com mudança de referencial, calcular o campo magnético. Posso ir para o referencial de repouso da partícula, calcular o campo elétrico dela lá, e depois fazer o boost, né? Acabou. Então acho que a gente pode parar por aqui, que eu vou querer pensar um pouco